Muito bem, continuando Levítico, capítulo de número 9 agora. No capítulo 8 nós vemos a consagração de Arão e seus filhos para o sacerdócio. E tudo que Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenou. A obediência a Deus é algo importante. O livro Levítico nos fala da obediência. Arão vai oferecer sacrifício por si e pelo povo. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e a seus filhos e aos anciões de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem mancha e traze-os perante o Senhor. É interessante, o sacerdote sempre precisava primeiro oferecer sacrifício por si, para depois oferecer pelo povo. O livro de Hebreus, inclusive, fala disso. Eu gosto muito do livro de Hebreus, que é o paralelo no Novo Testamento, e nos explica muita coisa que nós vamos no livro Levítico, né? Diz aqui no capítulo 5 de Hebreus, verso de número 3, por essa causa deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer ofertas pelo pecado. Então, ele está mencionando acerca do sacerdócio, para dar mais contexto, começar no 5:1, diz: porque todo sumo sacerdote tomado entre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer eternamente dos ignorantes e errados, pois ele também está rodeado de fraqueza, e por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelo pecado. É exatamente o que nós vamos no capítulo 9. Arão, tomando um bezerro para a expiação do pecado, primeiro pelo seu, para depois fazer pelo povo, e traz perante o Senhor. Verso 3, depois falará aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro, e um cordeiro de 1 ano sem mancha para o holocausto. Então, tudo era feito conforme a ordenança do Senhor. Lá em Hebreus, capítulo 5, ele vai falar que Cristo, nosso sumo sacerdote, não precisou fazer expiação por ele mesmo, porque ele já era sem pecado. Mas aqui todo sacerdote tomado entre os homens tinha que oferecer primeiro o sacrifício por si, depois pelo povo. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico. O sacrifício pacífico era aquele sacrifício que era de agradecimento. Então ele primeiro oferecia um sacrifício pelo pecado e um pacífico, para se sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então ele deveria se consagrar pelos seus pecados, oferecer de dedicação a Deus, que o Senhor ia aparecer. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a tenda e pôs-se em pé perante o Senhor. Na porta do tabernáculo estavam todos ali em pé perante o Senhor para essa consagração. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. Então ele foi diante do altar, esse altar aqui, e vai degolar o bezerro, que era por si mesmo, esse bezerro da expiação. Ele vai fazer por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram o sangue e molhou o dedo e expôs sobre as pontas do altar. Está vendo a ponta do altar? Ele pôs o sangue sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Não era derramado à base do altar, mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés, não é? Então foi tudo queimado sobre o altar. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. A ideia de queimar fora do arraial era para dizer que o pecado havia sido tirado para fora, principalmente o couro e as outras coisas
do cordeiro, né? E a carne. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele espargiu sobre o altar em redor. Fez exatamente, espargiu em redor do altar o sangue. Você pode imaginar como esse altar de bronze era muitas vezes colocado sangue, e o altar deveria queimar constantemente. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou sobre o altar. A cabeça, interessante a cabeça, não é? Do cordeiro era queimado. A Bíblia declara que nós temos a mente de Cristo, amém? Cordeiro de Deus. E lavou a fressura e as pernas e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar, primeiro ele ofereceu por si, conforme o livro de Hebreus diz, depois pelo povo. Depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado, esse é chamado bode expiatório, não é? Daí que vem o termo bode expiatório. Pegou o bode da expiação pelo pecado que era para o povo e o degolou e o preparou pela expiação do pecado como o primeiro. Primeiro ele fez para ele, depois ele fez pelo povo. Fez também chegar o holocausto e o preparou segundo o rito. O holocausto era a dedicação. Arão está sendo dedicado sua vida a Deus. E fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela e a queimou sobre o altar. Pegava a mão, o punho todo, queimava, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico. Arão está oferecendo oferta pelo pecado, por isso que é importante ler o capítulo 1 a 7. Depois ele fez o holocausto, que indicava dedicação a Deus. Depois ele vai oferecer uma oferta de sacrifício pacífico. Ele está oferecendo, basicamente, mais a de manjares, não é? Todas as ofertas, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram o sangue que espargiu sobre o altar em redor. Notou que ele ofereceu oferta pelo seu pecado, depois pelo povo, depois ofereceu holocausto, depois oferta de manjares e oferta pacífica. 5 ofertas Arão vai oferecer, como também a gordura do boi, do carneiro e a cauda, e o que cobre a fresura e os rins e o redenho do fígado. Tudo Arão está oferecendo. E puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas o peito e a espada direita, Arão moveu, oferta movida, por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Ele ofereceu as 5 ofertas e a oferta de movimento. Depois, Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou. Depois está tudo sacrificado, agora ele abençoou. E havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Que glória maravilhosa, não é? Depois de fazer tudo isso, aí a manifestação da glória do Senhor aparecendo a todo o povo. Apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e vendo todo o povo, jubilou e caiu sobre suas faces. Interessante, a forma que Deus tinha aceitado é que saía um fogo assim da parte de Deus, consumia todo o holocausto. Veio o fogo sobre o altar e consumiu todo o holocausto, né? Aquele fogo era um fogo da glória de Deus, um fogo glorioso, que era sinal que Deus havia aceitado o sacrifício que foi oferecido sobre o altar, o sacrifício pela culpa, o sacrifício que foi o holocausto, a oferta de manjares, o sacrifício pacífico e o sacrifício pelo povo, tudo oferecido. Ora, os filhos de Arão, né, Nadab e Abiú, vão ver aquele fogo e vão pegar os seus incensados e de queimar fogo também. Mas o Senhor não mandou eles fazer isso.
Aqui é que tem a lição da obediência. Se alguém fizesse qualquer coisa que o Senhor não havia mandado, era morte certa. Capítulo 10, é um capítulo triste de Levítico, principalmente para Arão, de ver os seus 2 filhos ser queimados da forma como vão ser. Mas isso também caiu temor sobre o povo para fazer somente aquilo que o Senhor ordenara ou mandara. Capítulo 10. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário. O incensário era o lugar onde eles queimavam incenso. E puseram nelas fogo. E puseram incenso sobre ela e trouxeram fogo estranho. Fogo estranho no fato que Deus não mandou eles por aquele fogo. Perante a face do Senhor. E está escrito que lhes não ordenara. Eles fizeram por conta própria, viram a glória de Deus descer, quiseram fazer coisas que o Senhor não ordenou. Tudo no tabernáculo deveria ser feito conforme a ordem de Deus. Quantas vezes falou mais o Senhor a Moisés, falou mais o Senhor a Moisés. Isso aqui Deus não falou, não é? Nem a Moisés, nem a Nadab e Abiú. Eles decidiram fazer isso para ver se apareciam perante o povo. Então, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. Esses 2 sacerdotes que foram pegar seus incensários, queimar fogo estranho, vai sair agora um fogo do Senhor, uma labareda de fogo, pode ter saída do próprio altar do holocausto, ou porque a ideia foi que eles foram queimar incensário lá dentro do tabernáculo, né? Provavelmente eles não queimaram fora, foram queimar o incenso aqui. O Senhor não tinha mandado. Conforme eles entraram, saiu um fogo consumidor, pode ter saído da própria aqui do altar, né, de incenso. Saiu esse fogo e diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. A ideia perante o Senhor sugere que talvez ele estava no lugar santo quando isso aconteceu. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Arão não pôde falar nada. Perdeu seus 2 filhos, e isso Moisés lembrou. Foi isso que Deus falou, que ele seria santificado, que ele seria glorificado. Arão calou. E Moisés chamou a Misael e a Zepã, filhos de Uziel, tio de Arão e tio de Moisés, não é? Chamou esses 2, Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse, chegai, tirai vossos irmãos, né? Na verdade, será tio, esses 2 que vão vir, Misael e Elzafã, são primo de Arão e primo de Moisés. Então mandou lá os primos Misael e Elzafã. Mas como eles não usavam muito o termo primo, usavam mais irmão, chegai e tirai vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Então foram lá tirar diante do santuário do Senhor, foram tirar lá as cinzas dos 2 fumegados, lá dos 2 queimados, não é? Se que foram queimados, Nadab e Abiú, o exemplo de que não se deve acender fogo estranho perante o Senhor. Nas igrejas pentecostais, há o fogo de Deus que vem com o Espírito Santo, mas há alguns que começam a falar também um fogo estranho lá, fazer uma algazarra, cuidado. Deus não se deixa escarnecer. Eu costumo dizer, tem a língua estranha e tem a língua estranha demais. Assim como tem o fogo de Deus e tem o fogo estranhos que querem produzir fogo. Cuidado. Veja o exemplo de Nadab e Abiú. Foi lá tirar a fumaça. É que Deus é muito misericordioso no Novo Testamento. Porque se Deus fosse queimar certas algazarras que fazem na igreja,
certos fogo estranho que sai por aí, né? Muitos já teriam sido fumegados também, como Nadab e Abiú. Então chegaram e levaram nas suas túnicas para fora do arraial. Eles foram queimados com a túnica e tudo deles de sacerdote. A túnica e tudo foi queimado. E aí, Misael e Elzafã foram lá, primos de Moisés e Arão, foram tirar filhos de Uziel. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, sobrou 2, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú se foram. Não descobrirei as vossas cabeças, nem rasgarei vossas vestes, para que não morrais. Normalmente, quando alguém sentia indignação, rasgava as vestes, não é? Quando Jacó soube da morte do seu filho, rasgou suas vestes, sinal de indignação pela morte de alguém. Pegava-se nas vestes, puxava, rasgava, era comum, era um sinal de indignação. Jacó fez isso, não é? Também, quando Benjamim foi acusado de pegar a taça de José, eles rasgaram as vestes em sinal de indignação pelo que aconteceu, não é? Mas aqui ele falou, Moisés disse a Arão, seus filhos, Eleazar e Itamar, não descobrirei as vossas cabeças, não tire as vossas, nem rasgarei as vossas vestes. Era comum também rapar às vezes a cabeça, sinal de indicação. Não rasgarei para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos e toda a casa de Israel lamente esse incêndio que o Senhor acendeu. Então o incêndio pegou, lamente, mas não pode rasgar as vestes nem descobrir a cabeça. Nem saireis da porta da tenda da congregação. Eles não podiam nem sair por causa dos seus mortos. Por isso que Moisés chamou a Misael e Elzafã e mandou eles tirar eles. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. Então, como estava sobre eles o azeite da unção, eles não podiam sair e fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão. Agora, interessante, já não foi Moisés. Deus vai falar diretamente com Arão. E falou o Senhor a Arão, dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis. Uau! Quando eles ministravam, não podiam beber nem vinho, nem bebida forte. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação. Eles podiam beber vinho fora da tenda, mas quando entrasse na tenda, não, para ministrar, não podiam. Para que não morrais, estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Nenhum sacerdote podia chegar na presença de Deus com álcool, com vinho, nem bebida forte. Se eles bebessem, eles deveriam beber fora da tenda da congregação, não na tenda, nem perante o Senhor, para que não morreis. E isso é estatuto perpétuo. Será entre vós e a vossa geração. Verso 10. Para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. E é isso que Levítico trata. O santo e o profano, o imundo e o limpo. Então eles não podiam se embriagar, entrar para ministrar na presença de Deus. Nem vinho, nem bebida forte, não é? Diferente de alguns hoje que querem beber o garrafão do vinho, a garrafa, não é? Do vinho. Não podia. Santo, a diferença entre o santo e o profano. O santo não bebe, o profano bebe. A diferença entre o imundo e o limpo, não podia beber. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Na presença de Deus, eles deveriam estar sóbrios, deveriam estar atentos. Não podiam beber
nada, nem vinho, nem bebida forte. Vamos ver a lei acerca das coisas santas. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar. Nadab e Abiú já tinham ido, né? Era Arão, Eleazar, Itamar, Nadab e Abiú. Mas Nadab e Abiú se foram, ficou Eleazar e Itamar, seus filhos que lhe ficaram. Tomai a oferta de manjares, o restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei sem levedura junto ao altar, porque uma coisa santíssima é. Então, olha só, era uma coisa santíssima, né? Às vezes a palavra Levítico usa santo e outras vezes santíssimo para dar ênfase. Santíssimo é superlativo de santo, para dar ênfase naquilo que é. E a morte de Nadab e Abiú trouxe um temor sobre Arão e trouxe um temor sobre Eleazar e Itamar, os outros dois filhos, não é? Agora eles vão entender que Deus é um Deus santo, que Deus não se deixa escarnecer. Portanto, comereis no lugar santo, porque isso é sua porção, e a porção dos seus filhos das ofertas queimadas ao Senhor, porque me assim foi ordenado. Eles deveriam obedecer em tudo, não é? Apesar Levítico se chamar Levítico, não é só para os levíticos, porque muitas vezes fala aos filhos de Israel, outras vezes fala Nadab e Abiú, Arão, não é? Aí é mais específico para os levíticos, como agora. Mas nos sacrifícios, nas ofertas, diz, fala aos filhos de Israel, era para todo o povo. Porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento, a espada da oferta alçada, comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Eles deveriam comer, ser participantes do altar, tudo que era oferecido, a não ser o holocausto, que era queimado todo, mas oferta de manjares, oferta pacífica, tudo isso eles deveriam comer. Só também não comia a oferta pela culpa. Essa não, mas essas aqui, oferta pacífica de manjares, eles comiam. A espada, o peito, trariam como ofertas queimadas para mover por oferta de movimento perante o Senhor, o que será estatuto perpétuo para ti e para os teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. Verso 15. Vamos para o capítulo 10, verso 16. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Moisés foi lá procurar o bode da expiação, e eles já tinham adiantado e queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eliezer e contra Itamar, os filhos de Arão, ficaram dizendo, por que não começa a oferta pela expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é o Senhor, deu a vós para que levasse a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. E eis que não se trouxe seu sangue para dentro do santuário. Certamente haveis de comê-lo no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés, eis que hoje meus filhos ofereceram uma oferta pela expiação do pecado, seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. E se hoje tivesse comido a oferta pela expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor? Arão não comeu em reverência à morte de seus filhos. E Moisés, ouvindo isso, Arão foi aceito aos seus olhos. Não é? Ele não comeu por causa das coisas que sucederam, mas ele deveria comer. Por isso que Moisés se indignou contra eles. E quando Moisés buscou diligentemente o bode, e eis que já era queimado. Então eles queimaram sem comer. Por isso que Moisés se indignou, mas Arão explicou o porquê ele não o comeu, por causa da sua tristeza, por aquilo que sucedeu com seus filhos, não é? Então
Então, a oferta da expiação era comida no lugar santo. Descrevendo aqui a santidade de Deus, nós vamos ver que Deus é um Deus santíssimo. E essa santidade, ela é única. Essa santidade é ela que identifica o Senhor. É uma santidade única, é uma santidade identificadora, é uma santidade justa, é uma santidade pessoal, santo, santo, santo é o Senhor. Ela é uma santidade absoluta, ela é uma santidade onipresente e ela é uma santidade eterna. Então, 7 coisas acerca da santidade de Deus. Primeiro, a santidade é única, e você pode ler isso em 1 Samuel 2:2. Segundo, é uma santidade identificadora, identificando o Senhor. Você pode ler isso em Jó, capítulo 6, verso 10. Terceiro, é uma santidade justa, Isaías 5:16. Quarto, é uma santidade pessoal, a visão de Isaías, quando via os serafins dizendo santo, santo, santo é o Senhor, Isaías 6:3. Quinto, é uma santidade absoluta, Isaías capítulo 30, verso 15. Sexto, é uma santidade onipresente, Oséias 11:9. E sétimo, é uma santidade eterna, Malaquias 3:6. Então tem aí santidade única, santidade identificadora, santidade justa, uma santidade pessoal, uma santidade absoluta, uma santidade onipresente, uma santidade eterna. Por isso que nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade. Amém? Na beleza da sua santidade. Com isso, nós concluímos Levítico 10. Volte para ouvir o comentário no capítulo 11, onde nós vamos falar dos animais que eles podiam comer e dos animais que eles não deveriam comer. A partir do capítulo 11, nós vamos ver várias coisas puras e impuras, não é? Capítulo 11, 12, 13, 14, coisas puras e impuras no livro de Levítico. Muito bem, nós vemos capítulo 1 ao 7, as ofertas, 5 tipos de oferta: holocausto, oferta de manjares, holocausto de dedicação. Oferta de manjares era uma oferta para reconhecimento da produção deles, oferta pacífica de ações de graça, oferta pela culpa e oferta pelos sacrilégios. As 5 ofertas, capítulo 1 ao 7. Capítulo 8, a consagração de Arão com os seus filhos, não é? Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar, os 4 filhos dele. Eleazar ou Eliezer, depende da tradução, não é? O filho de Arão. Aí nós vimos capítulo 9, Arão oferecendo sacrifício por si, pelo povo, a oferta de holocausto, oferta de manjares, todas as ofertas que foi falada. Veio o fogo do Senhor, mostrando que foi aceito. Nadab e Abiú pegam o seu incensário, vão diante do Senhor queimar fogo estranho, que o Senhor não havia ordenado, saiu fogo e os queimou. Moisés dá ordem para Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio deles, de Arão, para que tirasse os corpos dali. Deu ordem para que Arão não descobrisse a cabeça, nem rasgasse a veste, nem Eleazar e Itamar. Mas, quando chegou no bode da expiação que eles deveriam comer, não comeram, e Arão disse por que ele não comeu. Então, aqui nós já concluímos 10 capítulos Levítico. Volte para estudar o capítulo 11. Se esses vídeos têm sido de bênção, se você tem aprendido aqui coisas novas, coisas que talvez você não prestou atenção ao ler, divulgue o nosso canal, mande para amigos, familiares, para que eles também conheçam mais as Escrituras. Quem esteve convosco, Pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. O amor de Deus, nosso Pai,
e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.